na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor para começarmos essa live abençoada, um culto de pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque o Senhor tem nos concedido que iniciássemos mais uma semana. Somos gratos ao Senhor pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Não podemos deixar de falar destas coisas que temos vivido, temos visto e temos sentido. Nós vamos orar, começando este culto de louvor ao Senhor e também entregando aqueles que estão enfermos, necessitados nas mãos do Pai, para que a provisão do Senhor alcance corações nesta noite. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Te exaltamos, Senhor, de eternidade em eternidade, sejas tu exaltado. Te agradecemos pela fé, pela esperança, pelo amor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos trouxe salvação, nos trouxe redenção. E agora, Pai, vivemos peregrinando neste mundo, falando das tuas maravilhas, porque assim o Senhor nos tem comissionado. Também queremos entregar a cada um que entrar nesta live, seja tocado, seja agraciado pelo toque do teu Santo Espírito. Ó Senhor, aqueles que entrarão depois, os enfermos, os necessitados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com um problema, ó Pai, que parece que não tem solução, Tu és o médico dos médicos, e no Teu nome, ó Pai, toda enfermidade, se te opor, ela cai por terra. Ó Senhor, nós cremos e por isso temos falado, temos pregado, temos tentado viver o Teu Evangelho de acordo com a Tua Palavra. Quero entregar a irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, que pede tanto pelo Miqueias, o seu filho. Quero entregar a irmã Elzir Osias nas Tuas mãos, lá de São Paulo. Abençoe a família da Tua filha, ó Pai, aqueles que são chegados a ela, a igreja. Toma a igreja de São Miguel Paulista em Tuas mãos, o pastor Gênesis, aquele povo todo abençoado de São Paulo, os Teus filhos, ó Pai, que têm procurado viver de uma maneira santa, pia e justa, nesse tempo chamado de princípio de dores, um tempo difícil, um tempo em que fé, esperança e amor têm minguado em cumprimento à Tua Palavra, ó Pai. Mas os remanescentes, aqueles que têm ficado, têm procurado se intensificar na oração, procurado, ó Pai, a intensidade no amor e na fé também. A esperança da volta do Senhor Jesus, porque ela se anuncia e não está muito longe. Quero também entregar a todos aqueles que entrarem agora, os pastores, ó Deus, que o Senhor, que a Tua graça especial esteja sobre cada um deles agora, em nome de Jesus.
que o nosso cântico, o nosso achegar a Ti, seja aceitável diante da Tua face, meu Pai. Esta é a oração que eu te faço por fé, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos felizes. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede. Vamos louvar o Senhor agora. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu quero cantar aquele hino, que é o 329 do cantor cristão, não é? E vamos louvar o Senhor, pois Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Os irmãos estejam orando, falando com o Senhor, não é? Porque Deus, Ele quer salvar nesta noite. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outro com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu ainda quero louvar o Senhor com 160 do cantor cristão. Amém? Eu quero aqui acusar a presença de alguns irmãos, né? Desde já para Esther Ferreira, né, que é minha irmã. Um beijo para você, minha irmã. Um ósculo santo, amém? Que Deus possa te abençoar, você e a Elisa aí. Também quero Josiane Matos, né, que Deus possa te abençoar em Cachoeiro do Itapimirim. A paz do Senhor,
a irmã Leia Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério e irmã Márcia, estamos com saudade de vocês. Sara Dias, né, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, Sara, em nome de Jesus, você e a família aí abençoada, amém? Guilherme Gomes Visa, boa noite, na paz, não é isso? Do Senhor aí, do Senhor Jesus. Estamos orando pelo irmão Salerme Gomes Visa, não é? Que Deus possa te abençoar, irmão Guilherme. Já oramos pela nossa irmã Nininha Alonso, Miquel, já oramos pela irmã Elzira Osias, né? Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Francisco Miranda Dias, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos assistindo. Que Deus te abençoe, pastor Francisco e a irmã Nilceia, aí em Itaguaí, amém? Leonardo Montelo, a paz do Senhor Jesus, Goiânia, um abraço muito grande aí para o povo aí de Goiânia, em Goiás, que Deus possa te abençoar, varão, né? Pastor Gênesis, a paz do Senhor Jesus, nobre pastor Rogério, estamos assistindo, bom programa, que Deus te abençoe, pastor Gênesis. Já oramos aí pela igreja também em São Miguel Paulista, não é? Em nome de Jesus. Irmã Delvira Cabral, boa noite na paz do Senhor. Pastor Rogério e sua família. Irmã Delvira, um abraço aí para a irmã, para o seu quintal, para a sua família abençoada. Não é? Pastor Alex, a Elisamar, todo mundo aí, seus netos, em nome de Jesus. Né? Eliane Gomes Ferreira, o papai está assistindo aqui. Né? Então, para o pastor Ferreira, para a irmã Neuza e para a Eliane aí, aqui em casa, né? Aí no Paraná, um abraço, a paz para vocês, que Deus possa abençoar vocês todos em nome de Jesus. Segunda-feira o pastor Ferreira já está aqui conosco, né? Paula Miranda, Deus te abençoe em Cristo Jesus, amém, minha irmã? Pastor Rosildo Simão, paz do Senhor Jesus, meu amado amigo, pastor Rogério, Deus te abençoe, pastor Rosildo Simão, uma saudade muito grande do irmão, né, e das nossas conversas, vai voltar em nome de Jesus, aí em São Carlos, né? Nós vamos ainda louvar o Senhor, que é o hino 160 do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que na promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé
toda honra e glória para o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, não é? E vamos passar para a meditação da palavra do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, não é? E eu vou colocar o violão ali. E nós estamos muito alegres, né? Porque Deus, Ele tem nos concedido condição de pregar a palavra dele, viver o evangelho eterno. Está aqui, o Senhor Jesus abençoe esta obra do pastor Rosildo, amém, né? E então nós vamos orar agora, vamos falar com o Senhor e também entregar o pastor Ferreira, que está longe daqui, irmã Neuza, né? Eliane, minha irmã. Então nós vamos orar agora e passar para a meditação da palavra do Senhor. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos com o pastor Ferreira, se Deus assim permitir. E que toda honra e toda glória para o nome do Senhor. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, quero entregar nas Tuas mãos todos aqueles que entraram agora na live. Quero te pedir, ó Pai, que a Tua graça esteja sobre cada um. Também quero pedir por aqueles que entrarão depois, por aqueles que ouvirão hoje ainda, amanhã, durante a semana, por aqueles que compartilham, ó Pai, a Tua graça esteja sobre cada um neste momento. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez pelos enfermos da Tua casa, do Teu povo. Ó Deus, que o Teu toque curador, o Senhor como médico dos médicos, aquele que tem prescrito, ó Pai, o nosso remédio espiritual, tem prescrito também, ó Pai, a direção a qual devemos rumar, devemos viver em santidade, ó Deus, de vida de acordo com a Tua palavra. Também pedimos agora pela cura física, ó Pai, que as enfermidades saiam do meio do Teu povo. Quero entregar a minha filha, minha esposa e a mim que falo contigo, que também necessitamos, ó Pai, da Tua graça neste sentido, ó Pai, de cura física, aliás, de uma saúde plena dada pelo Senhor, livres das enfermidades e dos males que tem nos acometido. Também entrego o Teu povo neste sentido, aquele que tem uma doença incurável. O Senhor, agora, peço-te, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e glória e coloque para fora do corpo desta vida, deste alguém, hoje, agora de noite, em nome de Jesus, o mal seja lá qual for, que saia agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e que haja a cura de Deus nesta noite, salvação da alma e alegria nos céus por mais um pecador que se arrepende e tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ó Senhor, esta é a oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também deixar a paz para a irmã Luísa Torres, lá de Muqui, né? Membro lá de Cachoeira do Itapemirim, que o Senhor possa estar abençoando, tá, irmã Luísa? Quero deixar também a paz para toda a igreja em Cachoeira do Itapemirim, pastor Samuel Matos, irmã Bernadette, irmã Márcia Valéria, enfim, aquele povo abençoadíssimo que eu estou morrendo de saudade. Pastor José Luiz Borges, da Grande Vitória, estamos assistindo, paz do Senhor, pastor Rogério, pastor José Luiz, que Deus te abençoe, irmã Dalva também, Paulo César, diácono ali da igreja em Centenário, não é? A paz do Senhor Jesus Cristo abençoe sempre vocês, não é? Estamos felizes também, não é? Porque Deus, ontem foi a formatura da minha filha, não é? E Deus tem assim nos agraciado com as bênçãos dadas dos céus para nós. Então ontem foi a formatura dela, né? Nós estamos felizes, ela mais ainda, e toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. Amém? Queremos ler a palavra do Senhor, irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8. Queremos falar aqui, aliás, no capítulo 6, um texto muito conhecido, mas muito maravilhoso,
né? É no capítulo 6, a partir do versículo 35. Está ali o pastor Samuel Matos mandando a paz do Senhor para os irmãos aí, né? A saudade é muito grande. Que diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele fala no versículo 40, nesse último que nós lemos, que a vontade daquele que o enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, o Senhor Jesus, ele começa a falar da vontade do Pai. E um grande problema daquele povo que estava ali com o Senhor Jesus chamava-se incredulidade. Quando o Senhor Jesus, ele fala no versículo de número 32, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele está falando dele. No versículo antes, no 29, ele fala assim, olha, no 28 perguntaram assim, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus ele respondeu, a obra de Deus é esta, é que creiais naquele que ele enviou. Em quem? No Senhor Jesus. Se crer nele, tem a vida eterna. Só que no versículo que nós lemos, ele falou assim, olha, no versículo 36, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Viram o Senhor, a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não quiseram acreditar. O Senhor Jesus, ele falou, olha, eu vim para que aqueles que são cegos vissem, para aqueles que são surdos consigam ouvir. Ele falou, contudo, vós não querem, vocês não querem crer em mim. Por isso que o vosso pecado vai continuar em vós. O Senhor Jesus, ele falou, olha, este povo ouviu de mau grado, tem ouvido de mau grado a palavra, para que não ouçam, não vejam, não se convertam e sejam sarados pelo Senhor. Não se convertam e eu os cure. E o Senhor Jesus, ele falou, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Eu não sei o que eles estavam querendo ver.
Porque o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, foi encarnado, estava no meio deles, fazendo a obra do Pai, a vontade do Pai, e a incredulidade atrapalhando e atrapalhando. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Vocês não precisam fazer nada, é só crer naquele que Ele enviou. É simples, irmãos. É simples, querido ouvinte. É só você crer. Você não precisa estar inventando um trabalho, fazer uma promessa. Eu lembro quando eu era menino, e aí eu via futebol, eu lembro que o sujeito saiu dando volta no campo ajoelhado lá no Maracanã, né? Pela televisão, ele andando ajoelhado para conseguir alguma coisa. O Senhor Jesus, você não precisa fazer isso, não é só crer nele, como diz no versículo de número 40, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, o negócio é ver e crer. E ele falou, e o Senhor Jesus, ele falou, vocês estão vendo agora, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, que não verão e crerão. Vocês ainda têm a oportunidade de crer vendo. E o Senhor Jesus, eu vou para o Pai, não vai ter chance de ver mais o Senhor Jesus. Mas ele falou, olha, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, mesmo sem vê-lo. E o Senhor Jesus, ele vem falando, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. A certeza, irmãos, a certeza, querido ouvinte, é que você só irá ao Senhor Jesus pela permissão do Pai através do Espírito Santo que Ele enviou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem, espiritualmente falando, ele está morto no seu delito e pecado. Para ele ser salvo, o Espírito Santo trabalha, faz um milagre, dá uma condição especial, mesmo estando morto, para ouvir a palavra de Deus, sendo injetado fé nele, em você, para que você creia e Deus te salve, mesmo você estando numa condição de morto espiritual. Tudo que o Pai me dá a mim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Segunda verdade nesse versículo é que você e eu temos a garantia do Senhor Jesus, que nós, se formos a Ele, não seremos rejeitados por Ele. Será que Ele vai me aceitar? Na realidade, quem aceita quem? É o Senhor Jesus que nos aceita, Ele é que nos abraça. E Ele fala que aquele que vai a Ele, Ele não lança fora. Você pode ter problema de rejeição de filho, você pode ter problema de rejeição da mulher, dos pais, da família, agora do Senhor Jesus você não terá. Ninguém tem esse problema de rejeição em relação ao Senhor Jesus, porque Ele fala, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O problema da rejeição espiritual está resolvido em Cristo Jesus. Você não precisa ficar preocupado, se Deus quiser, será que Ele me quer? Eu sou muito pecador. Se você for a Ele nesta noite, Ele fala e Ele garante, eu não lanço fora.
A terceira verdade que eu vejo nesse texto é que o Senhor Jesus, ele desceu do céu. Ele fala assim, olha, porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Terceira verdade, ele era o pão que desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Ele falou, olha, ele falou para esse povo aí, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá verdadeiro pão do céu, que era ele mesmo. E a minha carne é alimento para o mundo. E a vontade daquele que ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Quarta verdade, que a vontade do Pai é que nenhum daquele que vai a Jesus se perca. E ele falou, ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição, que foi Judas Iscariotes. Você pode ter a garantia nesta noite que se você for a Jesus, ele te abraça, você não é rejeitado, você passa a ser filho de Deus, os teus pecados são perdoados, você passa da condição de morto espiritual para viver agora para a glória de Deus, porque ele fala que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E ele falou, de todos aqueles que tu me deste, ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição, porque era isso mesmo que ele queria, se perder. Hoje, com esta garantia do Senhor Jesus, você pode ir a Deus e não ser rejeitado por Ele, ser abraçado por Ele, e mais uma promessa gloriosa que Ele faz, ressuscitar no último dia. Porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos. E ele disse que também ia nos ressuscitar no último dia, como está escrito neste capítulo, várias vezes ele fala isso. Nós que já aceitamos o Senhor Jesus, nós não ficaremos esquecidos na hora da ressurreição. Nós vamos ressuscitar para o encontro com o Senhor nos ares e estarmos para sempre com Ele, com o corpo glorificado, revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, para estarmos para sempre com o Senhor. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Se você for a Ele, é assim. O Espírito Santo inspirou São Paulo para escrever, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, na hora em que você for a Ele, você vai entender que você foi levado ao Senhor através do Espírito Santo e que você não se perderá e que você será ressuscitado no último dia se o Senhor Jesus não vier antes para arrebatar a igreja e você estiver vivo. E o Senhor Jesus, ele continua falando. No versículo 40, porquanto a vontade
daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O último inimigo que há de ser vencido é a morte. Ou seja, quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo for glorificado, revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, se cumprirá a palavra: e tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte não terá poder sobre nós, não terá poder sobre o nosso corpo, porque isto já foi vencido. E o apóstolo Paulo, ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que nos espeta, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos fere, é o aguilhão. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Mais uma vez, e eu ressuscitarei no último dia. Você não será esquecido, você não será deixado para trás lá no sepulcro, você não vai estar dormindo, vai perder a hora, perdeu, está no sono eterno, não é nada disso. O Senhor garantiu que vai te ressuscitar se você se entregar a Ele, mesmo se você morrer. E o Senhor Jesus, ele fala no versículo 44 do capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não tem condição de ir, mas o Espírito Santo tem condição de te levar até Ele. E então você vai ser inscrito como um dos bem-aventurados do meu Deus. Mas pastor, a minha vida é cheia de pecado, mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Daqui para frente, hoje você pode anotar, no dia 27 de junho, você sai de uma condição de velha criatura para ser uma nova criatura, para agora viver para Deus, com garantias de Deus, que você será ressuscitado no último dia se morrer. Você nesta noite tem a garantia da palavra de Deus, que se você for a Ele, Ele não te rejeitará, você não se perderá. Nesta noite, você se for a Ele, você tem a garantia que mesmo se você morrer, será ressuscitado no último dia. No versículo 47, o Senhor Jesus, ele fala assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que eu preciso fazer para executar as obras de Deus? Foi a pergunta do versículo 28, e o Senhor já respondeu no versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Quem? O Senhor Jesus. No versículo 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim não terá a vida eterna. Tem, é agora. Você tem esta certeza que você já tem a vida eterna. Será que eu vou? Ninguém sabe. Sabe que tem a vida eterna, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir toda a palavra dita, e ela se cumprirá a seu tempo. Quem crê nele tem a vida eterna. Mesmo se morrer, será ressuscitado no último dia para o encontro com o Senhor nos ares, como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante ali. Mas o que eu preciso fazer? É crer. Sem fé é impossível agradar. Deus, ele falou assim na sua palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Morto não tem fé, mas ele vai injetar fé em você para que você viva, aceitando o Senhor Jesus. Este é o segredo e este é o milagre. Ele vai colocar fé, o Espírito Santo vai começar a trabalhar como ele está fazendo agora, a fé vai começar a ser incutida em você para que você tome uma decisão para sair da condição de morto espiritualmente falando, para agora viver para o Senhor. O que eu tenho que fazer? Crer. A obra de Deus é esta, é que creiais naquele que ele enviou. E no versículo 39, no 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Tem que crer que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de você nem de mim, vem dele. Para crer vai ter que ter fé. Mas não é essa fé que a gente fala que tem, não. É uma fé que vai ser dada por ele. Está sendo dada agora através do Espírito Santo, para que você se chegue ao Senhor, seja uma nova criatura a partir desta noite em diante. Tenha o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, pecados perdoados, problema de rejeição espiritual resolvida, condição de salvo, garantia de vida eterna através da palavra do Senhor, porque ele é fiel e ele vai cumprir. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós não precisamos experimentar mais nada do que tem por aí, porque a nossa fome espiritual e sede espiritual já foram saciadas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós já estamos saciados, espiritualmente falando, porque o Senhor Jesus já fez isso em nossas vidas e a garantia da palavra de Deus. Estas verdades são imutáveis, ela não muda. Se você quiser, este teu problema de fome e de sede, de angústia, da incerteza do futuro, tudo isso vai ser resolvido hoje, tudo isso será esclarecido através do Espírito Santo de Deus. Como o versículo que eu citei de Efésios 5, 13, 17, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e você vai ser esclarecido todas estas coisas pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. É uma questão de você querer, meu amigo. É uma questão de você tomar uma posição. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um momento agudo, um momento perigoso, um momento tenebroso, em que muitas pessoas flertam com a palavra de Deus, com eternidade, com coisas espirituais. Eu lido com o público o dia inteiro, hoje mesmo, ainda agora no serviço, pessoas, citando Deus em nome de Jesus, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Isso é perigoso, porque você precisa ir a Ele. Você precisa tomar uma decisão para ser conduzido pelo Espírito Santo ao Senhor. Aí você vai experimentar perdão de pecado, e aí você vai se sentir leve, porque o fardo do pecado, do peso vai cair, você vai flutuar, você vai se sentir leve, e aí você vai entender que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e agora tudo é novo a partir desta noite.
pessoas flertando com a eternidade, pessoas flertando com o espiritual, pessoas que estão indo numa igreja, mas ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, caiu na boca do povo, querem Deus, mas não querem mudança de vida. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos deixar de falar dessas verdades, porque Deus ele falou assim: filho do homem, eu te constituí como atalaia. Quando eu tocar a trombeta e disser que ao ímpio ele vai morrer, você deve anunciar. Se ele não quiser dar ouvido, a iniquidade dele permanece nele, você se isenta da responsabilidade do sangue dele. Agora, se você não falar, ele morre na iniquidade, mas o sangue dele eu requererei da tua mão. Nós fomos comissionados por Deus para pregar. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, para que você tenha a chance de se entregar ao Senhor Jesus. Você pode resolver esse problema eterno hoje. Mas o que eu vou fazer amanhã? Amanhã você vai acordar levinho. E o Senhor Jesus, ele fala: olha, a cada dia basta o seu mal. Mas viver na presença do Senhor intensamente a cada dia é uma dádiva concedida pelo Senhor. Você gostaria de entregar-se ao Senhor nesta noite? Não é de você ir na igreja, eu gosto do hino, não é nada disso. É você ir a Ele, crer nele, para que você tenha vida eterna. Mas como é que eu vou saber disso? Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, o Espírito Santo vai testificar com o teu espírito aqui dentro que você é filho dele. Esta é a certeza. Quem é, sabe disso. Quem é, já experimentou. Ninguém pode ter, não. Ninguém não. Você não sabe porque você não tem. Quem tem, sabe que é, porque o Espírito de Deus, que agora habita aqui dentro, testifica com o meu espírito, testifica com o espírito daqueles que já aceitaram Jesus, que é filho de Deus. A certeza que é filho de Deus. A certeza que é morador do céu, tem a vida eterna, vai morar com o Senhor. Você gostaria de se entregar ao Senhor Jesus? Eu tenho muitas coisas para resolver. Tem mesmo. É uma só que você tem que resolver, é crer. É crer no unigênito, no Senhor. Fardo do pecado, isso aí tudo vai passar para trás. O que os outros vão pensar de você, o que os outros vão achar de você, isso aí é... O que me interessa, o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, quem me justifica é o Senhor. Quem me justifica é o Senhor. Quem me perdoou foi o Senhor. O que os outros, a justiça que é pela fé, ela suplanta a justiça que é da lei. Que é isso que nós lemos em Romanos. O Espírito, a justiça que é pela fé, Espírito e vida, vence, suplanta o espírito da lei do pecado. Através de Jesus, nós somos novas, somos homens novos diante do Senhor, mulheres novas diante do Senhor, nova criatura diante do Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, nesta noite, propicia para você que está a me ouvir a ter um encontro pessoal, genuíno com Ele. Ou seja, de você ir a Ele, Ele não te rejeitar, te abraçar, para que você seja dele. Tudo isso será esclarecido nesta noite. E a Bíblia fala
que o teu nome pode ser escrito no livro da vida do Cordeiro hoje, nesta noite. Você gostaria de entregar-se ao Senhor Jesus? Se você quer fazer isto nesta noite, onde você estiver agora, no trabalho, na portaria de algum lugar, parado dentro de um carro, num Uber esperando alguém no aeroporto, não sei, você sentado no teu sofá, você sentado num bar, onde você estiver, você pode fazer essa oração, essa decisão agora, orando comigo assim. Convido você a orar, se você quiser aceitar o Senhor Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Salva-me, ó Deus. Tira-me desta condição de perdido para a condição de salvo agora. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro e eu te seguirei daqui para frente. Agradecido, eu oro por fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você que fez essa oração comigo, que o Senhor agora possa te abençoar, que o Espírito Santo entre dentro de você, fazendo morada, começando a te esclarecer para que você tenha agora uma vida diferente daqui para frente. Quero fazer essa oração para terminar, por mais esta live. Segunda-feira às 19 horas estaremos de novo na pregação do Evangelho com o pastor Ferreira, que está no Paraná, e ele pediu para eu fazer. Amém? Quero orar agora por você também, meu irmão, que está atribulado. Nosso Deus é o Deus das impossibilidades, Ele é o Deus do impossível. De repente, você tem problemas aí que parece que não se resolvem. Quem sabe se não é hoje que Deus ele vai fazer esta obra na tua vida e na minha. Vamos orar, falar com Ele agora? Senhor Deus e Pai, eu quero entregar agora os teus servos em tuas mãos. Eu quero, Deus, pedir a tua bênção para aquele que está apertado, para aquele que precisa, ó Pai, que os problemas sejam resolvidos, para aquele que depende, ó Pai, da tua direção e da tua ajuda neste momento agudo, que parece que as coisas não vão se resolver. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu entres agora. Quando não houver mais chance para nada, é aí que o milagre acontece, porque nós só temos Deus a quem recorrer. Não há mais porta alguma, não há mais situação nenhuma, ó Deus, com quem podemos contar, a não ser com o Senhor mesmo. E eu te peço isso nesta noite. Olha com teu olhar de misericórdia para este servo, para esta serva, para mim, ó Deus, para minha família, os problemas, ó Pai, que o Senhor agora estenda as tuas mãos de poder e glória para abençoar, para resolver, para operar o teu milagre e os problemas impossíveis serem resolvidos nesta noite, com a ordem do teu decreto. Eu creio por fé e desde já te agradeço em nome de Jesus. E agora vamos dar a bênção apostólica. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe.